Então, iniciamos, né, dizendo que desejamos que todos sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao 13º Fórum EAD, Reconfigurando Espaços e Tempos de Aprender, a EAD sob novas diretrizes. Saudamos os nossos palestrantes, professora Juliana, professor Helenilson, que gentilmente aceitaram o convite para compartilhar conosco suas reflexões e suas experiências. Cumprimentamos docentes, tutores, técnicos administrativos em educação, assistentes pedagógicos, mediadores pedagógicos, coordenadores de curso e de polo, discentes e demais participantes que prestigiam este fórum. Informamos que o evento poderá contar com a atuação de tradutores e intérpretes de Libras que realizarão a mediação em língua brasileira de sinais, caso tenhamos participantes que necessitem da tradução. Na ausência dessa demanda, durante a transmissão ao vivo, a tradução estará disponível na gravação, que será posteriormente disponibilizada no Moodle. Informamos ainda que o evento ficará disponível posteriormente no Moodle da Unipampa, no espaço destinado ao 13º Fórum EAD. Pedimos, então, que a nossa chefe do Núcleo de Educação à Distância, Verônica, faça a sua saudação a todos e todas. Obrigada, Maria Cristina. Então, saúdo o professor Helenilson, professora Juliana e todos os demais colegas aqui que estão participando desta transmissão hoje. Então, é uma satisfação estarmos reunidos para dialogar sobre um tema que atravessa diretamente o fazer pedagógico de nossos cursos, os projetos pedagógicos de curso, e as transformações trazidas pelo novo marco regulatório da educação à distância no Brasil. Os PPCs, eles são a espinha dorsal de cada curso. O documento que materializa nossa identidade formativa, nossos compromissos com a qualidade, com a inclusão e com as diretrizes curriculares. E diante das mudanças recentes à legislação, eles se tornam ainda mais estratégicos. O novo marco regulatório reafirma a centralidade da qualidade, da transparência e do acompanhamento contínuo das ofertas, exigindo que pensemos com cuidado aspectos como o desenho pedagógico, carga horárias, práticas profissionais, tecnologias educacionais, acessibilidade e mecanismos de avaliação. Então, a gente sai aos PPCs da educação à distância, né? Mas ali fala em formatos de oferta, né, na legislação. Então, é o curso presencial com carga horária AD, é o curso semipresencial, é o curso na modalidade, né? Agora a gente só diz formato de oferta à distância. Então, esse momento é uma oportunidade de alinhamento institucional, compreender como as novas normativas dialogam com nossos PPCs, identificar pontos de atualização e, sobretudo, fortalecer uma cultura de planejamento e revisão contínua. Ao tratarmos de EAD, presencialidade em múltiplos formatos, falamos também de coerência acadêmica, de responsabilidade formativa e de garantir que nossos estudantes encontrem em cada curso um percurso consistente e bem fundamentado. Esse momento com a Prograde é fundamental, inaugura nossa agenda de reflexão e trabalho colaborativo, que possamos juntos compreender o que muda e o que permanece, e como podemos potencializar a qualidade dos nossos cursos a partir dessas diretrizes. Então, sejam bem-vindos novamente e que tenhamos uma tarde produtiva de reflexão, de compartilhamento, né, aberta a perguntas e reflexões de todos. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Nós temos algumas informações operacionais. O link para o registro da presença será disponibilizado no chat e servirá para posterior validação e emissão dos certificados. As perguntas e considerações podem ser enviadas pelo chat, que nós encaminharemos à professora Juliana e ao professor Helenilson ao final de suas falas.
Quem desejar também, neste momento, poderá levantar a mão e interagir diretamente com os nossos convidados, ao final, né, das suas falas. A mediação no chat será feita pela equipe do Núcleo de Educação à Distância, os colegas Marilice, Mônica e Dionara. Vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes convidados. Professora Juliana Brandão Machado, professora do Magistério Superior, chefe do Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica, Prograde. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS. Atualmente é professora associada na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Desenvolve ações no ensino de graduação e pós-graduação. Desde novembro de 2025, atua no Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica da Prograde Unipampa. Atua na área da educação com ênfase na formação de profissionais da educação, principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais e gestão da educação, formação de professores, trabalho docente, docência e cibercultura, ou cybercultura, como nos disse o Paulo ontem. É mãe do Samuel, com período de licença adotante de julho de 2023 a janeiro de 2024. Professor Dr. Helenilson Freitas Alves, professor do Magistério Superior, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino de Graduação Unipampa. Possui graduação em Química, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria também. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, atuando no curso de graduação em Ciências da Natureza, licenciatura, e está na função de coordenador de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino de Graduação na Pró-Reitoria de Graduação. Agradecemos mais uma vez a presença dos nossos convidados, professora Juliana e professor Helenilson, que gentilmente aceitaram o convite para compartilhar seu conhecimento e sua experiência na área da educação. Agradecemos também a todas e todos que estão aqui conosco, prestigiando esse momento especial do Fórum, o 13º Fórum de Educação à Distância. Hoje, o tema será PPCs e os novos desafios da educação à distância. Com a palavra, a professora Juliana e a professora Helenilson. Olá, bom, muito obrigado, Maria Cristina, obrigado, Verônica, boa tarde a todos e a todas. Saúdo, nesse momento, todos os participantes do fórum, e é uma satisfação para nós estarmos aqui nesse momento para conversar um pouco com vocês. Passo para a Juliana fazer a sautação, em seguida iniciamos a apresentação. Boa tarde a todas as pessoas aqui nesse momento de encontro. Muito obrigada pela oportunidade, né, de compor o fórum, esse fórum, né, que vem se mantendo na história, na trajetória da Unipampa, né, sua 13ª edição, um espaço muito profícuo de discussões que envolvem, né, esses temas da educação à distância, não só internamente, mas nesse diálogo com as políticas educacionais. Espero que a gente tenha uma boa tarde aqui de debate, de diálogo e de parceria. Ok, obrigado, Juliana. Então, eu vou iniciar a apresentação breve. Então, como é que a gente organizou a dinâmica, né, colegas? Então, a gente vai fazer eu farei a apresentação inicial da nossa conversa. Depois, a professora Juliana falará um pouquinho também sobre a especificidade dos PPCs e trâmite dos PPCs. E, em seguida, a gente começa a conversar e trocar ideias aqui durante o nosso encontro. Então, só um minutinho, deixa eu organizar aqui a apresentação. Aqui, acho que todos já estão. Deixa eu ver, acho que eu só deixo eu organizar de novo aqui, só um minutinho. Aqui. Todos estão visualizando? Juliana? Só confirma. Sim. Tela cheia? Acho que sim, né? Isso. Bom, então, pessoal, então é uma satisfação estarmos aqui participando do fórum.
Então, a gente ficou muito lisonjeado por receber o convite da Verônica e dos colegas do núcleo. Então, a gente entende que essa participação, essa troca de conversa, né, entre todos nós é muito importante, né, em vista de que nós temos né, desafios, né, que estão postos e futuros também, né. Então, a gente entende como Pró-Reitoria da Graduação que é muito importante esses momentos de trocas. Então, aqui estou representando a Pró-Reitoria da Graduação, junto com a professora Juliana. Então, atualmente, estou na coordenação da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino da Graduação, como foi destacado, e a professora Juliana como chefe do núcleo de currículo. Então, a gente vai fazer uma apresentação breve com relação aos nossos contextos nacionais, né? Então, nos últimos meses recebemos muitas normativas, decretos, portarias, resoluções que nos fizeram pensar, né, e redesenhar alguns aspectos que são muito importantes dos nossos cursos de graduação. Então, o impacto mais, digamos, iminente, né, foi nos cursos de licenciatura, com a resolução 04 de 2024, que nós estamos trabalhando com os cursos de graduação, que a gente vai falar também durante nossa conversa, mas todos os documentos também envolvendo o decreto, né, 2.456, que determina novos, né, diretrizes também para os cursos EAD. Então, nessa caminhada que eu destaquei, então, falar um pouquinho do contexto nacional, o que nós, como Pró-Reitoria da Graduação, estamos percebendo do contexto nacional, essas mudanças, né, que ocorreram basicamente do ano passado para cá, em relação aos cursos de graduação. Falar um pouquinho dos decretos, então, eu fiz alguns recortes dos decretos. Nilson, desculpa interromper, não está passando sua apresentação, não sei, está ainda na tela principal, é aí mesmo? Isso, é a tela, então... só estou explicando o caminho aqui que a gente vai conversar. Então tá bom, ok. Tá, não, tranquilo. Então, contexto nacional, que tanto eu como a professora Helena participamos de alguns encontros nacionais que tratam tanto das resoluções como dessas novas diretrizes, alguns recortes nas portarias das novas que foram sendo emitidas, e por fim falar um pouquinho dessa resolução 04 de 2024. Então, para a gente fazer essa contextualização inicial, eu trouxe essa imagem, só para fazer um destaque importante, que desde nessa nova gestão da nossa reitoria, nós tivemos alguns ajustes, né, nas unidades, como todos bem sabem, e a nossa Pró-Reitoria da Graduação, ela ficou mais enxuta, né, como a gente já destacou em muitos outros momentos, e que a gente sempre está trabalhando de maneira coletiva, a gente pode dizer, né, então a gente conversou um pouquinho antes, então a gente sempre está com apoio das outras unidades, então a gente destaca o NEAD, destaca a CIDRA, destaca outras pró-reitorias, PROEC, PROPI, então a gente sempre está trabalhando de maneira coletiva, né? Então muitas das demandas que nos chegam, a gente também faz necessário a consulta às outras unidades, registro acadêmico, atividades relativas à educação à distância, extensão, então a gente sempre está trabalhando de forma coletiva e colaborativa internamente e com as demais unidades, né? Então, só para a gente deixar bem destacado esse aspecto importante que a gente vem trabalhando na Pró-Reitoria. Então, só para destacar um aspecto aqui importante, apresentar, acho que muitos já sabem como está o nosso organograma, mas ele está bem enxuto, como eu falei anteriormente, né? Então gostaria de apresentar rapidamente. Então, apresento aqui primeiro o gabinete da reitoria, da Pró-Reitoria, desculpa, que está com a professora Helena Mello, a nossa pró-reitora. Helena, então, já não está no slide, ele segue na capa, no primeiro slide. Capaz, desculpa, então, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Agora aparece. Tá. Deixa eu... E agora, Juliana? Ele aparece, mas ele aparece o organograma, mas ele não está em tela cheia, ele está na tela de visualização, né, com as barras. E agora?
a acolhida inicial está aparecendo? Não, continua no organograma. Tá, deixa eu só ver o que pode estar acontecendo aqui. Que estranho. Agora está no acolhida inicial. Tá. É que eu coloco para tela cheia, deixa só um pouquinho aqui, deixa eu jogar. Agora está em tela cheia? Não. Não. Tá, então eu vou apresentar dessa maneira que está em tela agora. Aqui, agora está na acolhida, né? Isso. Agora está andando. Agora está ali, então, agora desculpa, sim. Obrigado por avisar, agora passou, né? Tá bom, então eu vou passando assim. Não sei porque não está aparecendo, mas a gente vai, não tem problema. Então, a nossa pró-reitoria está organizada conforme está em tela. Então, nós temos o gabinete da pró-reitoria, professora Helena, que é a nossa pró-reitora. Então, aproveito para justificar a ausência dela e de outros colegas, porque ela está numa agenda no Campo São Gabriel. Então, nós estamos fazendo visita aos campi. Hoje é o dia da visita ao Campo São Gabriel, então ela não pôde estar presente conosco. No gabinete temos a Tanane e o Leandro. Temos a coordenadoria, a qual eu estou como coordenador, a CPDG. Depois temos as divisões. A nossa maior divisão é a divisão de planejamento, que está como chefia o Bruno. Temos a Cláudia Fernanda. O núcleo, que está dentro da divisão, que está como chefia da professora Juliana, temos a Natiele, a Daniele e a Carla. Então, essa é a nossa maior divisão. Então, essa divisão, além de trabalhar, né, com os PPCs, então trabalha com editais. Então, todos os editais que a Prograde publica saem da nossa divisão. Então, trabalho também com PET e outras mais atividades estão no nosso núcleo. Além da inovação pedagógica, que também é um ponto que está na nossa divisão. Temos a DADG, que é a divisão de acompanhamento acadêmico, que está sob chefia da Josi e o Tiago. Então, essa divisão trabalha com os estágios, com PIBID, com PET e outros projetos institucionais também. E temos a divisão de avaliação, que a professora Débora é a nossa chefe, temos a Débora Rocha e o Otávio, que também fazem parte dessa divisão de acompanhamento e avaliação. Então, acreditação, avaliação de curso, reconhecimento, credenciamento, então todas elas passam pela nossa divisão. Então, nossa pró-reitoria está com uma coordenadoria e 3 divisões em um núcleo. Então, conforme está em tela, né? Então, aqui, do núcleo de currículo, que é onde chegam os PPCs, né? Então, estão sob responsabilidade da Juliana, da Natiele, da Daniele e da Carla. Então, como a Juliana comentou, até mês passado era a professora Vera Ferreira, que estava na chefia da divisão, mas tivemos a troca e a professora Juliana assumiu. Bom, então falando um pouquinho do contexto nacional, né, então a gente sabe que o contexto nacional é bastante complexo, né, então a gente tem acompanhado em relação à graduação, à pós-graduação, mas a gente esteve em reuniões, tanto eu como a professora Helena, participando do fórum de pró-reitorias da graduação, ou do COGRAD, que é o colegiado de pró-reitores de graduação do colégio, né? Então, tanto a pauta dos currículos, né, dessas reformulações, elas estão sempre sendo discutidas, né? Então, e nos últimos eventos que fomos, também tivemos a presença do MEC, do Conselho Nacional de Educação, da CAPES, falando um pouquinho desse contexto, né, nacional, que a gente sabe que afeta não só os nossos cursos, mas toda essa questão da graduação. Então, o que está em tela foi um recorte que eu tirei de uma apresentação do Daniel Ximenes, que é o diretor da Regulação da Educação Superior. Então, é uma apresentação que ele fez em um dos eventos, então só fiz esse recorte para trazer aqui para vocês o quanto a gente tem a relação de cursos de graduação, número de ingressantes de curso de graduação. Então, a gente sabe o quanto tem aumentado, né, em alguns cursos EAD e ser mantido nos cursos presenciais. Então, os gráficos, né, nos mostram essa relação que nos preocupa, mas também deixa a gente em atenção, né, de como
fazer políticas de ensino para que a gente possa ter mais atratividade aos nossos alunos, né? Então, esse gráfico mostra nitidamente que nos últimos anos teve um crescimento muito intenso, né, de matrículas em cursos EAD. Mais na rede privada, não temos dúvida, né, mas que essa relação de aumento de matrículas em cursos EAD na rede privada impacta muito a rede pública, né? Então esse é um aspecto muito importante que a gente também percebe só analisando esse gráfico, né? Então a gente sabe o quanto esse aumento ocorreu nos últimos anos. Claro, a gente comenta o pré-pandemia e pós-pandemia, o que aconteceu, né, pessoal? Mas tivemos impactos dos mais variados, né, dos nossos cursos de graduação, tanto presenciais quanto os EAD, então a gente percebe impactos também em relação a isso. Outro recorte que eu trago da mesma apresentação que o Daniel fez, depois eu posso compartilhar com a Verônica para passar para vocês, é a pesquisa realizada com estudantes do EAD em específico. Então é o recorte que ele trouxe, tá? Então, que eles fizeram a pesquisa em relação a vantagens e desvantagens da EAD. Então, vou começar pelas vantagens, né, que é maior flexibilidade de horários, acesso para quem mora em locais afastados, redução de custos com transporte e alimentação, mensalidade mais barata, utilização de tecnologia. Então, essas vantagens destacadas pelos estudantes. E desvantagens, falta de contato com professores e com outros alunos, qualidade inferior ao ensino presencial, pouca oferta de atividades práticas, dificuldade de acesso à internet e ou falta de computadores, menor aceitação do diploma. Então, são esses aspectos que essa pesquisa ele apresentou, né? Então, a gente pode até depois buscar a fonte que ele trabalhou para trazer esses pontos aqui, mas são pontos que a gente também serve para nós refletirmos, né, sobre essa vantagem e desvantagem de estar na EAD. Então, claro, esse é o olhar dos estudantes, a gente sabe que é importante a gente fazer esse destaque. Bom, a outra parte que a gente traz aqui, em relação ao novo marco regulatório do EAD, que é o decreto, né, que foi publicado este ano, 12.456 de 2025. Então, só destacando novamente que alguns recortes que a gente fez do decreto e dos outros documentos, então, a ideia não é trabalhar todo o documento aqui, né, pelo contrário, mas alguns aspectos que fazem, né, esse documento ser importante, né, para a gente também refletir, fazer encaminhamentos, né, como instituição. Primeiro, destacar um aspecto que o que motivou nesse marco regulatório. Então, também outras pesquisas, claro, não trouxe aqui, a gente pode também compartilhar com vocês, que a qualidade no ensino, principalmente em relação ao ENAD, percebeu-se que estava diminuindo ao longo dos anos. Então, claro, essa regulação, tanto dos cursos EAD, como diretrizes da licenciatura, e provavelmente outras diretrizes que virão, elas serão para regular, né? Então, pensar na qualidade, né, do ensino, qualidade dos egressos e a qualidade da formação dos nossos filhos, né? Então, essa questão da qualidade do ensino é que foi um dos pontos que provocou, né, que provocou essa alteração no marco, pelo menos uma justificativa, né, que a gente entende ser pertinente. Claro, devido ao número muito grande de matrículas também no cursos EAD, e claro, para poder fazer esse ajuste, né, na qualidade. Então, esse novo marco, ele, além de visar a qualidade e segurança da educação à distância, estabelece limites para a oferta de cursos EAD semipresenciais, prioriza a formação presencial em áreas sensíveis, saúde e licenciaturas, né? Então, a gente sabe que, basicamente, a licenciatura, que talvez impacte, né, mas momentaneamente, que ela, para as licenciaturas, veio a resolução 04 de 24, mais o marco regulatório, né? Então, são questões bem importantes para a gente
refletir sobre. Ainda sobre o marco regulatório, então, alguns recortes do documento. Então, classifica em formatos, né, como a Verônica comentou no início, presencial, semipresencial e à distância. Algumas proibições, não, ou vedações, os cursos que não podem ser ofertados EAD, né, conforme está no documento. Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. As licenciaturas, né, não podem também ser ofertadas em EAD, somente semipresenciais ou presenciais. E outras graduações exigem no mínimo 70% de carga horária presenciais. Então, que, claro, vão estar enquadradas como semipresenciais também. Então, aqui é o que destaca o nosso documento, né? Então, em específico, nós temos as licenciaturas, que as que estão, né, trabalhando para que tenhamos esses ajustes com base na resolução 04, que a gente vai falar posteriormente, mas também outros cursos que também estão com carga horária EAD, que também vão ter que passar por atualizações do PPC também para que se enquadrarem nessas novas diretrizes. Também o limite para cursos presenciais, então nós temos, os cursos podem ter no máximo 30% da carga horária em atividades à distância, então síncronas ou assíncronas, então essa é uma novidade, né, desse documento, e a gente teve experiência lá durante a pandemia, né, pessoal, que foi experiência de trabalharmos de forma remota, né, então foram muitos semestres, né, 3, 4 semestres que trabalhamos de forma remota, com encontros síncronos e atividades assíncronas. Então, também a gente recebia vários questionamentos sobre a possibilidade de termos atividades síncronas ou assíncronas, né? Então, esse documento veio para também organizar um pouco e direcionar, né, a gente pode dizer assim, essa questão. E as avaliações, exige aplicação de avaliação presencial obrigatória em todos os cursos ofertados parcial ou integralmente em AD. Então, esse é outro ponto importante, né? Então, a presencialidade é um destaque dessa nova diretriz, né? Então, os alunos têm que estar presentes, uma carga horária, né, a porcentagem, nos polos, né, em relação a essa questão da presencialidade. Ainda do novo marco, do decreto, as licenciaturas adotam formato semipresencial, né, específicos às que são em EAD, então elas têm que passar, né, elas já estão registradas nesse formato no sistema, então elas têm que atualizar o PPC. O limite da carga horária à distância, máximo 50% da carga horária pode ser ofertada à distância, e mínimo de 50% presencial, síncrono no polo ou na sede, né. E as atividades presenciais obrigatórias, estágios, 100% presenciais, né, então as licenciaturas, o estágio nas escolas, atividades práticas profissionais ou extensão também ser presenciais, outras mais que o documento destaca, laboratórios, oficinas, projetos, então tem que estar dentro desse quantitativo de carga horária presencial dos cursos semipresenciais, né, então a gente tem esse destaque, né, em relação a isso, ou nos cursos à distância também, especificamente à distância, deverão ter carga horária presencial. Então, esse é um destaque muito importante dessa nova decreto. Tivemos a publicação de portarias, a 381 de 2025, que ela também fiz um recorte dela, estabelece regras de transição e o novo calendário. Então, o prazo de adequação para os cursos é 19 de maio de 2027, então é um período de 2 anos que eles destacaram, mesmo para a resolução 04 foi 2 anos, né, pessoal? Mas que esse período os cursos terão que se adequar, então atualizar os PPCs com base nessas novas orientações, desculpa. Os cursos em extinção de cursos vedados, né, cursos EAD autorizados são vedados, Direito, Medicina, Enfermagem e Odontologia, claro, em específico em EAD, né, e entrarão no processo de extinção, e os alunos que estão matriculados nesse curso têm direito de concluir, né, então um aspecto importante. Em relação aos processos regulatórios que também traz nessa portaria, define um novo calendário,
né? Então, está no documento, claro, não quis trazer para cá, mas está no documento, para submissão de cada tipo de protocolo, credenciamento, recredenciamento, visando maior controle da organização. Então, aqui essa parte também, claro, vai envolver a nossa pró-reitoria, mas a Procuradora Educacional Institucional, né, então, que faz esse cadastro no sistema EMEC, então, é ele, por isso que o comentário no início da nossa fala, que essa articulação, né, então, é o colega Michel que faz essa interlocução, mesmo do ENAD, faz o credenciamento, o registro no sistema EMEC, então, ele que faz todo esse ajuste no sistema. E a nossa divisão de avaliação e acreditação também vai estar junto com os cursos no momento do credenciamento, do recredenciamento. Então, também é um processo que é bastante, digamos, importantíssimo para, né, o curso, então, que é o momento de credenciamento e recredenciamento. Então, tem todas as etapas, preenchimento de formulários, preparação do curso, visita em loco, então, são vários aspectos que a nossa divisão de políticas de acreditação e avaliação que trabalha junto com os cursos nesse momento aqui do credenciamento e recredenciamento. Também temos a outra portaria 506 de 2025, que trata específico corpo docente, polos e atividades. Então, em relação ao corpo docente, e o recorte que a gente fez, né? Exige pós-graduação para o corpo docente que atua no EAD e semipresencial, preferencialmente mestrado ou doutorado. Então, aqui a gente sabe que muitos desses pontos, eles são mais exigidos para as instituições privadas, né, pessoal? Então, a gente sabe que o nosso corpo docente, a grande maioria já são doutores nas áreas de atuação, muitos mestres, né, e todos em processo de qualificação, então a gente sabe que os nossos cursos têm uma qualidade pensando nessa formação dos nossos colegas, né. A função do mediador pedagógico, que não tinha, né, nas edições anteriores, a gente pode dizer assim, que é o profissional com graduação na área, atuando na mediação pedagógica, então é uma nova função, né, que está nesse decreto, e os tutores, que da função do tutor, que ele atuava mais próximo dos alunos, né, no mediação, a gente pode falar assim, ele se restringe agora em funções administrativas, sem atribuição da mediação pedagógica. Então, essa adequação, digamos, a alteração da função do tutor e a criação desse mediador pedagógico também é uma novidade importante nesse novo decreto, né. Atividades presenciais obrigatórias, no mínimo 20% da carga horária deve ser presencial, né, na sede ou no campus, ou síncrona aulas ao vivo online. Então, outro ponto destacado nessa portaria, 506. Práticas e estágios, só para reforçar, né, estágio, extensão, atividades laboratoriais presenciais, então só reafirmando. E avaliação também deve ter pelo menos uma avaliação presencial no curso, né? Então esse é outro ponto importante. Outras portarias publicadas na sequência, tem a 794 e a 795, que vem a complementar as anteriores, a 506381, então as que a gente está com anteriormente. Então a 794, ela faz ajuste na 506, então aqui um recortezinho do que ela traz, é uma portaria bem pequena até. Então, o cômputo da carga horária presencial, as avaliações presenciais com interação pedagógica passam a ser consideradas como carga horária presencial, com limite até 5% da carga horária total do curso. Então, esse é um aspecto destacado. O vínculo de polos, obriga a vinculação de polos EAD no ato do credenciamento ou recredenciamento, com limite de 10 até 10 polos, devendo constar no PDI. Então, um ponto importante. E as atividades presenciais obrigatórias, reforçando novamente, né, deverá prever no PPC e as atividades que serão ofertadas presencialmente. Então, outro ponto que a gente destaca, que provavelmente a Juliana vai comentar, em relação à presença, o PPC estar mais claro possível, né, em relação a esses aspectos que estão regulados com as nossas diretrizes, as nossas normativas. Então, o PPC é o documento que vai ser avaliado no momento do recredenciamento, é o que vai ser avaliado no momento do recredenciamento. Então, todas essas
definições trabalhadas no LDE, trabalhadas na comissão de curso, devem estar descritas no PPC, né, que é o documento que é foco da análise dos avaliadores. Também a 795, que é a Justa 381, né, que foi tratada anteriormente, que trata da regulação da oferta EAD. Ele estabelece novas regras e condições para as instituições oferecerem cursos de graduação na modalidade de distância, e o novo arranjo regulatório também ela traz, que visa proporcionar mais segurança, clareza relacionada ao sistema de ensino do EAD. Então, esses foram os documentos que foram publicados a partir do decreto, né, então que foram ajustando, né, então esses ajustes eles foram sendo feitos ao longo dos meses. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que em uma das reuniões que a gente foi fórum de pró-reitores de graduação, e estava presente o César Calegari, que é o presidente do CNE, do Conselho Nacional. Claro, e uma das discussões que ele trouxe, que os pró-reitores fizeram para ele, foi em relação a algumas solicitações em relação à Resolução 04 de 2024, que é das licenciaturas, mas também em relação ao decreto, o novo marco da EAD. Então, só que, claro, algumas demandas, citarei duas, né? A extensão não ser somente na escola, né, o lugar de realização da extensão, isso foi uma demanda que os órgãos, né, levaram para o CNE, e em relação ao estágio, né, poder flexibilizar e não ser desde o primeiro semestre. Então, são duas demandas, como exemplo aqui para vocês, que foram levadas para o CNE, mas ainda não tivemos resposta, né, uma resposta oficial. Só que, claro, durante a fala dele nesse último encontro, que foi agora no início de novembro, no Fórum de Pró-Reitores, ele comentou que pode ser que tenha algum ajuste, né, tanto uma nova orientação, que faça um elo mais próximo de ligação entre, especificamente a licenciatura, né, o decreto da EAD e a conversa mais próxima com a Resolução 04. Então, ele não disse que sim nem que não, né, o presidente do CNE, mas ele disse que pode ser que tenha algum novo documento sendo publicado para reorganizar ou ordenar mais um pouco essa questão em específico também da licenciatura, mas afeta a EAD, afeta outros cursos também de graduação. Mas então o que eu queria dizer é que pode ser que tenha outros documentos publicados, isso é algo que a gente não tem uma previsão, mas que possivelmente eles acolheram as demandas. Então, foi o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, conforme o professor Frank comentou, foi de graduação, a professora Helena teve presente, eu estive no Forgrade. Então, essas entidades, né, e outras mais, levaram algumas demandas, né, para que pudesse ter algum ajuste nessas portarias, ou pelo menos levar em conta algumas considerações da base, né, que somos nós, as instituições de ensino. E aqui só um pequeno resuminho em relação aos documentos, né, que foram publicados. Então, recortes também, são documentos bastante robustos, né. Então, os cursos proibidos, aqui a gente destacou, Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia, né, proibidos em AD. Então, poucas restrições no documento atualmente, né, que seriam os que estão vigentes. Licenciaturas em AD eram permitidas, agora somente presencial, semipresencial. Carga horária mínima presencial, semipresencial, era variável flexível, agora o mínimo 70% de presencialidade. Limite de AD em cursos presenciais era mais de 30% em algumas situações, máximo de 30% da carga horária total. Atividades essenciais, mais flexibilidade era atualmente, no que está vigente. Estágios, laboratórios, né? Então, são obrigatoriamente presenciais. As avaliações, agora, temos que ter pelo menos uma avaliação presencial. E o mediador e o tutor,
Então, cria o papel do mediador, né, com graduação, e o tutor fica nas funções administrativas. Então, um resuminho de uma parte do documento, né, pessoal, então, que a gente tratou até aqui. Bom, vou passar um pouquinho a falar da resolução CNE 04 de 2024, também é um recorte, né, do documento que é bastante amplo também. Então, o que ela traz, o que ela faz de articulações, principalmente para as licenciaturas, e o que ela trouxe de novo, e o que está, né, fazendo que os cursos de graduação se movimentem, né, para fazer mudanças. Então, o documento, ele articula a formação geral, que é o núcleo 1, os conhecimentos específicos, que é chamado núcleo 2, atividades acadêmicas 3 e estágio. Então, o documento oficial é dividido em 4 núcleos. Então, nós temos essa nova organização, cada núcleo com uma carga horária específica, né, então, no mínimo de horas. Então, 880, 1.600, 400, 320. Então, se esse mínimo de carga horária que ele trabalha, então, a sugestão é que um curso tenha no mínimo 3.200 horas, né, um curso de licenciatura. Então, esse curso dividido nesses núcleos, né, tanto o núcleo 1, 2, 3 ou 4. O núcleo específico de estágio, então, as 400 horas realizados na escola, né, então, desde o primeiro semestre. Então, esse é um ponto que está bem específico e definido na diretriz, então, desde o primeiro semestre. Já com a extensão, a escrita é um pouquinho diferente, tem que ter essas 10%, 320 horas mínimas, mas desde o início do curso, né? Então, claro, cabe interpretações, né? Então, a gente esteve reunido com os cursos, conversando sobre essa questão. Então, a gente tem desde o início do curso para a extensão e desde o primeiro semestre para o estágio. A extensão também, seguindo a nossa resolução, deve ser realizada na escola, no ambiente escolar, com a comunidade escolar. Então, outro ponto que restringe a atuação, né, dos projetos de extensão, que a gente sabe que eles são amplos, né, não que não restringam a escola, mas são muito mais que isso. Então, essa foi outra demanda em relação a esse aspecto que foi levado por CNE para não obrigar somente na escola, mas que a escola seja o ambiente para realizar, mas que abra possibilidade para outros ambientes também. Então, esse aspecto a gente não tem definição, então a gente segue conforme está no documento oficial, né? Então, aqui, esses são os pontos que eu fiz o recorte lá da nossa resolução, destacar que, claro, em seguida a professora Juliana vai comentar, mas que já tivemos um PPC que já fez a sua atualização, o PPC da licenciatura do campus Bagé, então ele já passou nas instâncias do campus e na Comissão Superior de Ensino, então foi o nosso primeiro PPC que já fez as atualizações conforme consta a resolução 04 de 2024. Outro ponto também que a gente destaca, provavelmente a professora vai comentar, em relação à carga horária à distância nos cursos presenciais. Então, alguns cursos atualmente já estão com carga horária EAD, mas alguns vão manter ou ampliar, chegar ao máximo dos 30%. Então, esse curso que foi avaliado pelo núcleo, ele estava com um pouquinho mais de 29%, né, Juliana, de carga horária EAD. Outros cursos que a gente também conversou com alguns membros do INEA, também comentaram que estão trabalhando para que a gente o ND, né, trabalhe com essa possibilidade de carga horária EAD nos cursos de graduação. Então, outro ponto que, claro, é destacar aqui o quanto os nossos alunos, né, então eles mudam com o tempo, né, os nossos, não alunos, mas nossos candidatos, a gente pode dizer assim. Então, muitos querem cursos de formação o mais rápido possível, né, com menos duração, querem tudo muito instantâneo. Então, por vezes, o núcleo docente estruturante tem que pensar maneiras, né, ou
o ajuste no PPC para deixar mais próximo dessa, digamos, vontade dos estudantes ou candidatos aos nossos cursos de graduação, né? Então, um dos aspectos é poder deixar o curso com mais possibilidades, né, de atividades presenciais, à distância, práticas, né? Então, isso é algo que vem ao encontro do estudo do núcleo docente estruturante e também o que ele percebe em relação ao ingresso no curso de graduação específico como um todo, né? Então, é uma possibilidade bastante interessante de se trabalhar. Além da parte da inovação pedagógica, inovação tecnológica, que também está também importante trabalhar nos cursos, né? Bom, aqui eu trago, depois, em seguida, eu já passo a palavra para a professora Juliana, o cronograma de tramitação na Unipampa em relação ao 04 de 2024. Então, esse cronograma foi apresentado durante um encontro com os cursos de graduação, especificamente as licenciaturas, pensando na resolução 04. Então, o que nós planejamos, organizamos e apresentamos para os coordenadores de curso, membros do NIDE, né? Então, prazo para envio para o núcleo será 20/12, o prazo para o núcleo fazer devolutiva 16/3. Aqui essa devolutiva, só destacando, é também do núcleo e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Depois a professora Juliana vai comentar um pouquinho mais. Prazo para ajustes 30/4 de 26 e prazo para tramitação 29/5. Então, pensando que a resolução ela tem 2 anos para ser implementada nos PPCs, né? Então a gente espera que até metade do ano que vem, 2026, já estejam aprovados nas instâncias institucionais, né? Comissão de campus, Conselho de campus, Comissão Superior de Ensino e, caso necessário, Consune, em alguns casos, né? Mas os ajustes propostos na resolução para a tramitação ir até a Comissão Superior de Ensino. Então, depois a professora Juliana pode reforçar, né? Bom, já indo para o final, né, então, estou finalizando a apresentação, acho que me alonguei um pouquinho mais que o ideal. Então, só deixar aqui, pessoal, os contatos da Pró-Reitoria. Então, tem o e-mail que é o geral, que o nosso gabinete recebe, que é prograde@unipamp, e tem um e-mail específico do núcleo, aí que é o núcleo de PPCs. Então, esse e-mail é e-mail para tirar dúvidas, para agendar reunião, para fazer contatos, né, trocar ideias. Então, a gente criou esse e-mail, foi no mês passado, mês de novembro, não tínhamos esse e-mail, então é um e-mail para comunicação mais direta com as colegas do núcleo, a Juliana, a Daniele, a Carla e a Nath. Então, é o e-mail que a gente está recebendo os contatos. E, claro, outras dúvidas das outras unidades, das outras divisões, tem no site também da Prograde com os demais contatos, aqueles mesmos que a gente apresentou lá no início. Então, é isso, aqui agradeço a atenção. Então, eu já passo a palavra para a Juliana, antes de abrir para os colegas. Então, espero que tenha trazido aspectos importantes para o pessoal poder tirar dúvidas, né? Juliana, fica à vontade. Vou fechar minha apresentação aqui. Tá ótimo, Elenilson, obrigada. Boa tarde mais uma vez. É muito bom, assim, poder, né, ver essa trajetória revisitada que o Elenilson traz, assim, das normativas, né, sempre pensando, acho, esse elemento dinâmico mesmo, né, as políticas, elas não são instituídas e elas se estabelecem de uma vez por todas e da mesma forma, a gente vai vendo esse movimento da atualização, né, esses últimos decretos que são da semana passada, e todo o movimento que a gente faz também, né, enquanto universidade, enquanto pesquisadores, né, para os órgãos superiores, assim, tensionando alguns aspectos, né, e por isso essas mudanças vêm ao encontro, né, dessas demandas que as associações, os pesquisadores, as universidades têm feito, né, então não é à toa que a gente
trabalhe com esse documento inicial, mas também com essas suas pequenas ou até significativas alterações, né? Mas, assim, eu estou estreando no NCIP, né, no Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica, assim como um desafio colocado para fazer essa discussão dos projetos pedagógicos de curso, né, e poder contribuir nesse trabalho, mas digo que essa é uma fala de iniciante, porque né, um pouco mais de uma semana aqui acompanhando o trabalho com as colegas, com a Carla, com a Daniele, com a Natiele, né, que são as colegas experientes, né, e que têm tocado o trabalho do núcleo, né, então a Carla inclusive está aqui, qualquer coisa, Carla, tu pode complementar aí, porque a tua experiência, né, é o que tem sido também orientadora, mas como professora de um curso de licenciatura, né, como professora que atua no curso de letras EAD institucional, assim, o tema, né, do projeto pedagógico, da importância desse documento na estrutura, né, dos cursos de graduação, é um tema que é muito próximo a mim, né? E também porque a gente faz esse processo, né, de um trabalho bastante colegiado na construção desses documentos, né, um trabalho coletivo, com a possibilidade, né, de dialogar com diferentes pessoas que formam o curso. Eu vou aqui falar um pouquinho mais detidamente da questão dos elementos do PPC, né? Provavelmente não vai ser um tema novo para todas as pessoas, porque né, quem está aqui já passando por alguma reformulação já localizou esses elementos, né, como importante para organizar o projeto de curso, mas mostrar um pouquinho na própria página do NCIP, né? Como localizar nessas orientações e também falar um pouquinho desse movimento mais atual de reformulação desse documento, né? Então, só vou copiar aqui um linkzinho. Então, essa página que está na tela é a página inicial, né, do NCIP, onde vocês encontram, né, as informações sobre o núcleo. Então, ali a apresentação, enfim, mas vou me deter nesses dois links aqui da barra da esquerda, né, que são os fluxos, que deve ser já de conhecimento de vocês, mas mostrar um pouquinho, e os arquivos úteis, onde a gente localiza esse documento, né, o elementos do PPC, que é o documento orientador, dessa estruturação. Então, rapidamente aqui, né, os fluxos de tramitação do PPC, né, a gente tem hoje 4 fluxos discriminados aqui, orientados, né, então, cada curso, na sua atualização, vai identificar qual fluxo está se referindo, né? A professora Elianilson falou anteriormente sobre a questão da resolução 04 de 24, né? Na perspectiva das mudanças necessárias do PPC para atender a essa resolução, a gente considera que seja um fluxo 2, então, é uma reformulação de projeto de curso que vai até a Comissão Superior de Ensino, né? Mas dependendo também das mudanças que o curso for implementar, para além de dar conta das demandas específicas da resolução, né, ou dos demais cursos de bacharelado, enfim, pode-se encontrar outra forma de tramitação, né? Então, a gente tem aqui o fluxo 1, aí vocês vão ver aqui, tem toda a discriminação das mudanças, o fluxo 2, o fluxo 3 e o fluxo 4, né, que são as propostas de cursos novos, e esse daí é um fluxo, né, com umas etapas distintas dos demais, porque se trata daí de uma outra perspectiva de construção de PPC, né, de um curso ainda não existente na instituição. Para cada fluxo tem a base de conhecimento e aqui as orientações, né, para como tramitar nas instâncias necessárias. Então, o nosso núcleo é um núcleo que recebe o projeto, recebe o processo, né,
e encaminha, depois dessa tramitação no campus, encaminha para análise, leitura e elaboração de parecer, ou para as demandas de outras unidades necessárias, né? Sobretudo quando se tratam de cursos novos. Nessa tramitação que nós estamos recebendo, né, em relação à resolução 04 de 24, o PPC também tramita na PROEC, que faz a avaliação da carga horária de extensão, como ela está prevista e organizada, né, no projeto de curso, que são esses 10% mínimo, né, de carga horária de extensão obrigatórios. Para além dos fluxos, né, vou chamar a atenção um pouquinho mais aqui nesse link dos arquivos úteis, onde vocês vão localizar os elementos do PPC, né, os elementos do projeto pedagógico de curso e o template, que é o template atualizado. Nesse primeiro link, vocês vão encontrar, né, essas informações, mas ainda tem outros links externos, né, de outros documentos institucionais, e a sugestão de planilha de checklist para revisão de planos de ensino, né, que daí não se refere especificamente ao PPC, mas está aqui como documentos do NUC. Mas vou mostrar aqui essa parte inicial, né. Cabe destacar, vou trocar aqui a página, quando a gente clica naquele link, vocês vão entrar nessa página aqui, que tem uma descrição aqui desse processo, né, de como a ideia, né, de uma estruturação de um projeto pedagógico de curso na Unipampa foi se atualizando, né, sobretudo pensando esses movimentos, né, do PDI, do PPI da Unipampa desde o seu início. E aqui vocês vão encontrar a versão atual de 2025, né? Então, nós temos dois arquivos que são centrais. O arquivo dos elementos, que vai abrir um PDF com toda a orientação, e o template do PPC, que aí já é um arquivo estruturado, editável, onde os cursos podem organizar a sua escrita. Sobre esse arquivo, assim, né, uma das questões importantes e que essa gestão tem pautado, né, destacar e que a gente tem, assim, visto a importância, né, é de que os PPCs, quando estão sendo publicados, eles estão sendo publicados com uma versão acessível, né, para pessoas com deficiência e em que podem tanto deficiências do campo visual, né, ou seja, compatível com leitores de tela e com descrição das imagens. Então, lá no trabalho do núcleo, a última etapa é deixar esse documento acessível. Mostrando aqui para vocês um pouquinho desse primeiro arquivo PDF, né, então é um arquivo, vou trocar minha guia aqui rapidinho, é um arquivo onde todos os itens que compõem os elementos do PPC, né, todos os itens que compõem o PPC estão apresentados e existe uma orientação, né, para que eles sejam construídos por cada curso, né, a partir de alguns parâmetros. E cabe destacar que os parâmetros que foram, né, levantados para construção dessa estrutura do PPC estão ligados ao instrumento de avaliação dos cursos de graduação, que é um documento da Secretaria de Avaliação da Educação Superior do MEC, né? Então, com os pontos que são necessários para as avaliações de reconhecimento ou renovação do reconhecimento dos cursos, né? Então, o ENICIP elaborou, né, esse documento, atualizou esse documento nesse ano, mantendo essa orientação, né? Então, vocês podem ver que aqui, para cada um desses itens, né, existem pequenas descrições do que esses itens devem contemplar, né? Além de considerar esse documento da avaliação dos cursos de graduação, né, as normativas vigentes também estão contempladas aqui na estruturação.
E já o template, né, ele aparece só os campos dos títulos, ele não traz um texto ali prévio, né, justamente porque a ideia é também que cada curso pode fazer as suas opções de escrita, né, e com isso deixar esse PPC mais próximo à identidade do curso, né, mais próximo àquilo que representa esse processo, né. O professor Elenilson falou anteriormente da importância de trazer, né, esse documento do PPC cada vez mais próximo, né, à realidade necessária em cada curso, em cada campus, em cada área do conhecimento, e o PPC deve ser encarado como esse documento, né? Deve ser encarado como esse documento dinâmico, que seja um instrumento para docentes, para discentes, para interessados, né, no curso, conhecerem o curso, né? Então, cada vez mais se compreende a ideia, né, de que os textos precisam ser mais enxutos, né, mais objetivos, obviamente, sem perder a qualidade de descrever cada tópico, mas trazendo também, né, uma possibilidade de reconhecer, né, ali as características principais, né, e que seja acessível a todas as pessoas que tiverem ali interesse, né. Esse processo de construção, tanto do template dos elementos, né, é um processo de construção coletiva, né, a própria contribuição do NEAD nas questões dos tópicos obrigatórios para os cursos de educação à distância, a Procadi contribuiu, né, para as questões da educação inclusiva, ou seja, né, é um trabalho também coletivo para que a gente possa ter um documento, né, que expresse também a inter-relação com esses outros campos. E, assim, acho que é importante, né, falar que é esse template aqui, né, o modelo de PPC template atualizado em 2025, que deve ser o modelo, né, com o qual os cursos trabalhem para a sua revisão do PPC, né, nós estamos trabalhando com esse modelo, o modelo anterior já está desatualizado, não deve ser mais seguido. Acredito que essas seriam as questões principais, né? Acho que depois a gente pode também abrir para o debate. Queria destacar, por último, né, essas questões que envolvem também a acessibilidade, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, a importância que a gente também traz nesse processo de garantir esse PPC também mais inclusivo. Então, para destacar um pouco esse processo, né, claro, como eu falei ali, dependendo do fluxo, tem uma tramitação do PPC, mas na medida em que ele é aprovado na última instância, então o núcleo faz essa revisão das questões de acessibilidade e encaminha para a publicação, né, desse material no repositório institucional e de acesso, né, para o curso. Como o professor Elenilson comentou, né, na semana passada nós concluímos, nessa semana ainda, na verdade, né, semana passada tramitou na Comissão Superior de Ensino, o primeiro PPC das licenciaturas, né, atualizado, que é do curso de Letras, Línguas Adicionais do Campus Bagé. Então, ele já está, né, pronto para ser aí documento orientador a partir de 2026/1. Agora a gente tem esse desafio, então, né, de até julho do próximo ano, fazer essa atualização desses PPCs e depois, né, até maio de 2027, as atualizações específicas da educação à distância. Fico à disposição também aqui para o diálogo, né, e a gente segue aí conversando. Acho que eram esses os elementos principais para esse momento. Obrigada. Obrigada, professora Juliana, professora Elenilson, pelas preciosas contribuições, possibilidade de reflexão. Nós convidamos agora para compor aqui o diálogo a coordenadora Unipampa, Caroline Mainardi. Bom, boa tarde, então, a todos e todas.
Então, parabéns, então, aos nossos convidados de hoje. É um importante momento, né, para a gente estar aqui debatendo principalmente a questão dos PPCs. A gente vem aí trabalhando com essas questões relacionadas às alterações da legislação. E desde 2024 a gente o governo vem anunciando que ia haver o novo marco regulatório, né? Em virtude dessa grande expansão que o próprio Elenilson mostrou no primeiro gráfico, do ingresso nessa modalidade EAD que foram verificadas durante o censo da educação superior. Então, ocorreu com a normativa 4 de 2024 e, posteriormente, com essa lei 12.456 de 2025, algumas discrepâncias. Por exemplo, são incluídos agentes novos, como o professor regente, mediador pedagógico nos polos, que nós, da UAB, né, a grande maioria dos cursos na modalidade à distância são da UAB, né, ele não possui regulamentação, então a gente não tem essas figuras, né, de mediador pedagógico nos polos e nem de professor regente, que é justamente para trabalhar com os estágios. Então, nós temos visto aí diariamente novas normativas para regulamentar e afinar essas diferenças que as legislações da EAD vêm publicando, né, a gente essa semana passada a gente ainda viu novas legislações sendo publicadas pelas séries e tal. Então, isso afetou principalmente a modalidade das licenciaturas, né, que excluiu a possibilidade da gente ofertar no EAD passando para semipresencial. Então, assim, a gente acredita que haverão ainda várias complementações de legislação, porque ainda, do momento que está, ainda a gente verifica que não se consegue fazer, colocar em prática as licenciaturas dentro dessa modalidade que está sendo prevista. Por que eu digo isso? Porque há algumas fontes de financiamento que ainda não estão alinhadas com as legislações publicadas, tá? Então, uma das questões que a gente vê ainda é o conflito também, por exemplo, com a legislação que da CAPES diz que o nosso quadro de professores, ele deve ser exclusivamente preenchido com pessoal interno e somente colocado pessoal externo se não houverem candidatos aprovados. Porém, isso vai haver um conflito, principalmente com os nossos cursos presenciais, porque, principalmente na hora da elaboração de alguma oferta de componente, né, que os professores que forem trabalhar na EAD e no presencial vão ter alguns problemas de horário. Então, assim, há alguns conflitos que a gente vem identificando que a gente precisa, né, tratar internamente, porque a gente não tem o poder de mudar a lei, né? Apesar de poder estar participando dos debates de formação de grupos de trabalho e tal, mas só que a gente está vendo que a legislação ela não está trabalhando a nosso favor. Tá? Por quê? Porque a gente brinca aqui que a EAD sempre foi o patinho feio, né? E aí imagina, ninguém quer dar aula numa sexta-feira, por exemplo. Né? E o professor da UAB, ele realmente é o dia que ele vai até o polo, é sexta e sábado, geralmente. Então, acredita-se que esse professor que esteja trabalhando também no presencial, a partir de quarta-feira ele não vai poder dar aula no presencial, porque ele vai estar atendendo a UAB, por exemplo, porque ele vai estar presencialmente nos polos. Então, assim, há alguns conflitos que a gente já identifica que precisam ser, minimizados, né? Em especial agora, falando dos PPCs, a gente entende que nós temos 2 anos, por exemplo,
para isso acontecer, porém, 2025 já finalizou, né? Seria um 2026. Então, assim, ó, quem sabe, como sugestão, fazer uma agenda de trabalho, assim, por quê? Porque o pessoal está todo sobrecarregado, né? Então, essa alteração de PPC, ela vai dar uma demanda de trabalho bastante grande, porque há algumas reformulações bem significativas nesse sentido. Também falando dessa questão que eu participei de algumas reuniões lá no ESUD, em Minas Gerais, e também a questão de limitação de número de alunos nos cursos que vão ser semipresencial. Por quê? Por causa do espaço-tempo dentro dos polos, porque os polos, eles são pequenos, eles têm um limite X de computadores e de espaço, então, assim, uma turma muito significativa também. A gente entende que a grande preocupação em relação a todas essas mudanças é com a qualidade dos cursos de licenciatura, né? Então, a gente, enquanto discussões internas, a gente precisa tocar nessas, digamos, feridas, né, que a gente sabe que vão ser as nossas questões mais complicadas na hora de efetivar os cursos. Então, queria deixar um pouco dessa reflexão e também algumas questões relacionadas ao que vocês entendem em relação a isso, né? A gente vê que na CAPES, por exemplo, assim, ó, já há uma sinalização de que precisa primeiro se colocar o pé no freio, né? No sentido de que vai ser feita toda uma reformulação até que se tudo possa entrar nos eixos, assim como está, não vai ser possível, porque há necessidade de grandes mudanças e essas mudanças influenciam principalmente no orçamento, que vão ter novas figuras a serem, ocupar espaços dentro da OAB. Obrigada. Obrigada, Caroline. Então, passamos de volta a palavra para o professor Helenilson, professora Juliana, para considerações. Obrigado, Caroline. As tuas ponderações bem pertinentes. Eu entendo também, muito parecida a tua fala, que teremos mudanças ainda, né? Claro, só que a gente fica aflito porque o que a gente tem hoje a gente está orientando, né? Então, uma nova mudança que venha, digamos, semana que vem, né? Uma resolução nova. Então, isso também nos deixa muito apreensivo em relação a essas orientações. Mas, claro, claro, a gente pensa por que atrasamos um pouquinho as orientações em relação ao 04? Porque a pressão de pró-reitores da graduação, de reitores, para movimentações e alterações foi muito grande. Então, muitas instituições que a gente acompanha ainda estão em processo de discussão interna dessas atualizações específicas da 04. Então, muitos vão iniciar a implementação a partir de 2027, né? Então, nós também estamos analisando, né, Juliana, de passar uma orientação para iniciarmos a tramitar os PPCs novos a partir de 2027, claro, exceto o PPC de letras, línguas adicionais, que vai ser em 2026, mas os cursos já estão se organizando, porque também mudar um PPC e iniciar na metade do ano também, às vezes, complica todo um processo de organização interna dos cursos, né? Mas eu concordo que a gente vai ter mudanças, né? Tomara que venha para nos auxiliar ou atender algumas demandas que a gente levou como instituição, né, por esses órgãos, mas a gente fica apreensivo em relação a isso. Em relação à agenda que tu comentaste, é um dos nossos trabalhos futuros, né, Juliana, que a gente comentou de fazer uma agenda específica para atualização dos cursos EAD que passarão para semipresencial ou que terão atualização de PPCs. Então, a gente vai criar uma agenda específica. Temos já da licenciatura que abarca, né, também os cursos, mas a gente também vai criar agendas, encontros. Então, nosso núcleo se reúne com os NDEs, de acordo com a demanda, conversa com os NDEs, com as comissões de curso, com as coordenações acadêmicas, né? Mas essa agenda é bastante pertinente, sim, e está no nosso radar. Para o próximo ano, não tem dúvida.
E a realidade dos polos, claro, eu ser sincero, não tenho esse olhar, não sei o quanto isso afeta, mas não tenho dúvida que afete. Então, trazer o aluno para o polo, dependendo do curso e número de matriculados, com certeza vai, por vezes, desorganizar, né, em algum aspecto. Então, acho que essa organização precisa de uma atenção, não só de órgãos que fomentam, né, mas também dessa organização interna, né, até para o núcleo, para a coordenadoria do EAD poder também fazer os encaminhamentos, mas isso é um ponto também que eu entendo, né, que é bastante pertinente. Não sei se a Juliana quer fazer um comentário, Juliana. Acho que só complementando, né, assim, eu compreendo também na mesma perspectiva que a Caroline coloca, assim, né, dessas mudanças que impactam estruturalmente as instituições, né, não se trata só de uma adequação de um documento do curso, um modo do curso funcionar, né, abrem-se ali diferentes demandas, né, e assim, quem trabalha com educação à distância já há algum tempo, né, tem, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, que comecei a trabalhar lá no início dos anos 2000, que a gente volta para um movimento anterior, né, volta para o espaço do polo como um espaço muito calcado, né, nessa referência, quase que um espaço estendido da universidade, né, e entendo que há sim uma preocupação com a qualidade dos cursos, com a qualidade da formação, né, há um movimento também, assim, que é muito orientado para um outro tipo de instituição, que são essas instituições privadas, instituições de pequeno porte, que, né, trabalham numa lógica mais comercial da formação, mas também a gente, né, consegue reconhecer que esses movimentos, sobretudo no campo das licenciaturas, que é o campo do qual eu também, né, tenho mais aproximação, assim, trazem questões importantes, né, trazem um pouco mais de respaldo à formação, trazem um pouco mais de possibilidade de uma interação maior, né, e voltam-se para os espaços formativos presenciais também como uma demanda importante. Da perspectiva da agenda de trabalho, né, acho que é importante dizer que os cursos podem demandar o núcleo, né, sempre que for necessário. O professor Elenilson colocou ali o nosso e-mail, que vai direto para nós 4, sim, então, depois eu vou colocar aqui, mas dizer, assim, da importância que é de irmos fazendo esse diálogo, inclusive para ir acomodando essas mudanças, né, esses movimentos, porque nós sabemos também que há uma série de disputa de intencionalidades quando uma política nova é colocada, né, e aprovada, e depois os tensionamentos decorrentes, né, dos diferentes setores nesse diálogo. Então, nós vamos ficando um pouco à mercê desse movimento, né, que pode nos surpreender a qualquer momento. Acho que vai haver, sim, né, como o Elenilson falou, uma aproximação maior e melhor, né, dessas questões da 0424 com a política da EAD, mas dizer, assim, da importância, né, da gente estar em diálogo permanente para poder ir também, né, estabelecendo quais são os nossos parâmetros para fazer essa reformulação. Obrigada, professores. Nós temos uma questão aqui, foi colocada no chat, a Franciele Braz de Oliveira Coelho. Ela pergunta como ficam as funções de mediador pedagógico e tutor nos cursos presenciais com percentual de carga EAD até 30%? Oi. Bom, o que nós temos no momento, Franciele, os próprios docentes estarão como mediadores, né? Então, isso que nós temos no momento, né? Então, porque os docentes farão encaminhamento, né, em relação à mediação pedagógica. Então, até é um ponto para a gente conversar, né, Juliana, internamente, se teremos a função do mediador, né, institucional, assim, ou em cada curso, mas no momento vai ser os próprios docentes
dos componentes curriculares. Verônica. E eu imagino também, professores, professora Elenilson, Juliana e demais colegas, que talvez saia uma legislação também, né, algo específico para essa questão da carga horária à distância nos cursos presenciais, porque a gente tem esse geral, mas nós tínhamos também uma legislação lá de 2019 específica, e ela não, pelo menos que eu tenha visto, assim, né, não veio algo modificando, orientando, alguma coisa assim nessa questão. Eu tenho essa expectativa, a minha expectativa é que venha algo também nessa linha, né, mas hoje a gente tem esse documento que diz, quando na documentação anterior era só o tutor, né, que o tutor era o próprio professor. Embora, quando a gente tem as avaliações de curso, é um questionamento bem grande, né, que o pessoal de instituições que vêm nos avaliar, né, que muitas vezes, às vezes, não são instituições públicas, tem esse perfil do tutor, né, e questionam muito, embora a gente colocando a legislação interna, né, a resolução da Unipampa que fala isso, também tem um questionamento, né, a mesma coisa que a equipe multidisciplinar, que nós temos nesse suporte também aos cursos, né, e a gente tem a presença da Débora e da Daniele, que são da Prograde também, que estão na equipe multidisciplinar juntamente com outros setores, DETIC, Procadi, Ascom, o próprio NEAD, né, enfim, representantes da UAB, ESERV também, mas o pessoal geralmente questiona, né, por que a gente não produz o material, né, então a estrutura da Unipampa é um pouco diferenciada, está validada, né, com documentos internos, mas também é algo que talvez a gente vá ter que estar pensando e ajustando, né, nos PPCs também, né, a gente recebeu até consulta de cursos com carga horária presencial para a equipe multidisciplinar dessa organização, né, então é algo também que próximo ano vai ser de muito debate nessa parte também. O grupo da equipe multidisciplinar fez uma pesquisa como está funcionando isso nas outras universidades, né, para que a gente possa fazer uma proposta, né, em conjunto com a reitoria, as pró-reitorias, né, para dar esse suporte também para todos os cursos, né. O que consta nos decretos e nas portarias é que o mediador tem que ser formação acadêmica compatível, né? Exercer atividade de mediação pedagógica em processo de ensino-aprendizagem. Então, claro, no primeiro momento é o docente do componente curricular, né? Nos cursos presenciais, né? Então, mas eu concordo, Verônica, que possivelmente tem alguma orientação nova em relação a esse aspecto sendo preparado, não tem dúvida. Muito obrigada, professores, Verônica, Caroline. Se não houver mais alguma manifestação das pessoas que estão conosco, que queiram levantar a mão e dialogar. Se não houver, então eu acho que vamos ao clássico print da tela, que a Verônica, antes dos agradecimentos, né? Nós costumamos fazer esse registro, assim, que é uma forma afetiva, assim, de marcar a memória dos nossos eventos. Verônica, tu queres conduzir? Então, a Verônica é especialista nesse quesito. Então, quem puder abrir a sua câmera, né, tiver disponibilidade, aí a gente faz um print e deixa registrado lá no Moodle, né. Para variar, às vezes as janelinhas se fecham aqui também, mas a gente consegue fazer os registros. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E abriu uma janelinha aqui, vou ter que voltar, deixa eu ver, abriu uma mensagem bem na hora que cortou aqui. Deixa eu só ver aqui. E agora sumiu para mim.
Estão me vendo ainda? Então, isso, Sim. ok. Vamos de novo. Subiu uma janelinha ali, eu não consegui fazer o print. Vamos lá. 1, 2, 3. Ih, não tá dando certo. Agora deu. Apareceu aqui. Agora sim. Pronto. Fez o print. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não. Enquanto a gente aguardava o pessoal. Estou na escola sem câmera. O Eduardo colocou tranquilo. Mas é um registro, né? Para que a gente possa estar deixando ali o rostinho de cada um. Passamos, então, aos agradecimentos. Posso fazer, então, Maria Cristina? Então, um agradecimento muito especial, né, para a Juliana, para o professor Helenilson, para a Carol, para todos os colegas que estão conosco, né, nesse dia. Como é importante essa parceria, né? Uma parceria que esse trabalho coletivo, eu falava ontem também com o pessoal da PROP, né? De fazermos juntos a gente consegue mais. A gente consegue atingir nossos objetivos mais rápido. Então, o setor de EAD já esteve dentro da Prograde, né, por um tempo, e foi bem importante esse momento de conhecer a fundo esses processos da Pró-Reitoria. Hoje estamos vinculados à reitoria, seja da graduação, da pós-graduação, da extensão, né? A professora Juliana também acompanha conosco o projeto de extensão, né, com fomento externo, e agradecer, né, e dizer que a gente está sempre à disposição, enquanto núcleo de educação à distância, em todas essas demandas, né, da questão da carga horária à distância, acompanhando também os PPCs, tendo esse olhar, fazendo assessoria, enfim, junto com a equipe multidisciplinar, que a gente comentou antes, que nas avaliações de curso ela consta ali, não aparece o setor de EAD muitas vezes, mas aparece a equipe multidisciplinar, então, que está composta pela EAD e por diversos setores da universidade. Agradecemos, então, a equipe do Núcleo de Educação à Distância, a professora Érico, Elvis, a Mônica, a Dionara, a Marilícia, a Maria Cristina, pelo trabalho dedicado na organização deste fórum, bem como o apoio da UAB. Agradecemos a todos os participantes que estão conosco até o momento e os que irão nos assistir na gravação disponibilizada no Moodle. Convidamos a todos e todas a acessarem o Moodle do Fórum, do 13º Fórum EAD. Lembrem-se que é importante acessar estes espaços para compor a carga horária. Lembramos também da nossa próxima atividade online, a ocorrer dia 3/12, das 14 às 16h30, que é uma oficina online. Autoria multimodal e práticas ativas, explorando o Book Creator como espaço de inovação docente, com a fala da professora doutora Luciane de Oliveira Morales. Ela é professora do IFSUL, do campus Pelotas, né? Estive com a professora Luciana na época do mestrado, né, e no grupo de pesquisa TEDCom, que a gente ainda está junto ao IFSUL. Então, acredito que vai ser bem produtivo. Espero, né, que esse momento, então, de reflexão novamente seja o início, né, não o início, porque a gente já está discutindo há mais tempo, né, mas que dê continuidade às discussões que a gente vem tendo e que a gente possa ter esses PPCs bem organizados, né, bem significativos, que possam atingir os objetivos de cada curso. Muito obrigada, Prograde, novamente. Um abraço para a professora Helena, né, e toda a equipe que está sempre junto conosco. Desejamos a todos, então, um ótimo final de tarde e seguimos amanhã e no Moodle com a nossa... Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado, Verônica. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada.